dia, boa tarde, boa noite para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Mais um Tarocast, o nosso Tarocast 10. E a gente fechando agora a nossa primeira temporada. Fizemos 10 episódios, vamos fechar essa temporada e aguardem 2025 que nós vamos com certeza começar a segunda temporada, não é mesmo, Ney? Sim, já Gosta estamos total, já né? programando muitas coisas novas, novidades para 2025. E hoje a gente tem até um assunto especial que é para falar sobre o ano de 2025, Sim, com certeza. E sobre as... outra coisa que a gente ia até comentar, não só que a gente está fechando o ano, a gente tem até um Papai Noel aqui para desejar já o Feliz Natal para todo Isso, mundo, né? exatamente. Porque a gente está aí em áreas de Natal já, mas a gente vai falar um pouco sobre o arcano do ano, Sim, né? o nosso querido Eremita. Eremita, gente, É, vamos falar sobre Eremita. e tem a ver com o Papai Noel, né? Que Que é é o o bom nosso velhinho, velhinho, né? bom O velhinho, bom né? velhinho Isso. vai falar sobre o outro bom velhinho. Isso, e mesmo se por acaso você estiver assistindo esse episódio no meio de um ano de 2025, já sinta-se com um Feliz Natal para 2025. Lógico. Ou porque é um feliz ano novo e Natal Para para todo mundo, sempre, é isso para todo todo mundo. mundo, com certeza. Foi um ano difícil também, né? Foi um ano que a gente pode dizer que foi um ano que a gente teve que é o ano 2024, até explicando, gente, por que que nós tínhamos o ano da justiça em 2024, porque 2024 a soma 2 e 2 e 4 daria 8, e o 2025 nós estamos falando que vai ser o eremita, porque 2 e 2 e 5 dá Da o número número 9. 9, né? Então nós vamos falar do eremita. Mas a gente está vindo dessa justiça que foi um ano também que trouxe para a gente um grande aprendizado. A gente teve que saber, né? Ter mais disciplina, ter mais paciência. Quem soube fazer isso, acho que conseguiu atravessar um ano, acho que mais tranquilo, né? Sim, e a gente também observa que o próprio mundo também está tentando se organizar, né? Se Diversos organizar. países. E a questão do ano da justiça que nós vivenciamos é essa questão de as pessoas buscarem, através do seu grupo étnico ou grupo cultural, fazer sobrevalecer aquilo que eles consideram com justiça. E o que às vezes. Para olhares de algumas pessoas, pode representar injustiça, né? Sim. Porque nós temos que entender o seguinte, que quando nós falamos da regência do ano, nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de todo um processo kármico espiritual do planeta. Então, então, às vezes, assim, muda um pouquinho essa reflexão sobre a carta. Por exemplo, justiça, tá, por uma questão pessoal, exatamente isso que você colocou, mas por uma questão mundial, já é uma outra perspectiva. E por isso que às vezes as pessoas não entendem, mas é um ano de justiça, tinha que ter, sei lá, correção em todo mundo. Sim, mas são várias culturas. A cultura vai exigir a correção da sua própria cultura. Sim. E às vezes um país ou uma religião não é a religião do outro país. A gente fala que ética não é para todo mundo, porque você tem uma ética do seu meio social e tem um outro meio social que tem uma ética. Por exemplo, uma questão nossa do Brasil de ter mais sei lá, um homem ter mais de uma mulher seria uma questão impensada. Já em outras culturas, isso é Sim, na muito cultura comum. árabe é comum. Então, é uma questão extremamente, para eles, é ético, é correto, é propício ao que você está falando. Então, Exato. dentro da sua ética, dentro do seu grupo, dentro do seu meio, você vai ter aquela vigência, né? Que seria o que é justo, o que é correto, Dentro da né? cultura. Dentro da Então, às cultura. vezes é interessante observar isso no tarô, que ele se adapta a tudo, a qualquer cultura, a qualquer situação. E às vezes, se nós olharmos sobre o nosso prisma, vamos supor, brasileiro, cultural, para o prisma do mundo, a gente vai julgar muitas injustiças ou muitas coisas, e a pessoa pensa assim: mas o ano não era de justiça, porque aconteceu isso em tal país, porque teve guerra aqui lá, teve destruição lá. Acontece que é isso. Aquele país, ele está praticando a justiça dele. Sim, ele está buscando o que ele entende ser o seu direito, né? Exatamente. Então é por isso que é interessante, às vezes, observar a regência do ano como uma regência universal e não pessoal. E Sim. dentro dessa universal, nós vamos ter subdivisões. Né? Nesse arcano é um arcano difícil, a justiça realmente é um arcano que ele evoca, né, esse desejo de eu quero corrigir, eu quero Uhum. fazer valer o que é de direito nosso. Então, O que é o mais certo, o que é né? mais certo.
para para aquele aquele grupo. grupo. Então, por isso que às vezes nós temos muitas guerras no ano 8. Temos muitos conflitos no ano 8, conflitos de justiça, de política, econômico, como nós E vivenciamos. até a própria justiça fala dessa questão, às vezes, da diplomacia, né? Dessa condição de se conversar, de tentar entender, e a gente sabe que isso às vezes é muito difícil, e que teve inclusive nessa questão das guerras da Ucrânia, de próprio Israel e tudo mais, teve várias tentativas, né? Exato. Diplomáticas de se Diplomáticas. resolver as E coisas daí o outro país que julga que que julga que aquilo não aquilo não é certo para si, aí vai volta de lá. novo a questão, aí joga mais uma bomba, mais um Exato, é. míssil, né? Então é isso que é importante, entender que a regência, ela não é universal no sentido de que vai ser a mesma coisa para todo mundo, não, porque ela vai se adaptar em cada país. E agora temos 2025 a regência do eremita, Do que eremita. tem um aspecto pessoal também, mas Sim, também tem um aspecto geopolítico ou um aspecto mais mundial entre os países, né? e falando inclusive nessa questão do eremita, eu acho que o eremita ele vem trazer para a gente, numa questão até, vamos dizer, pessoal ou de colocação mesmo diante do que está acontecendo, etc., né? Eu acho que assim, você ter um pouco mais de paciência, você ser mais cauteloso nas suas ações, ser mais prudente nas coisas, porque é a questão mesmo, a prudência e a cautela. É uma das coisas que o eremita fala, como também a sabedoria, como também o amadurecimento das coisas, né? Sim, não, exatamente isso, porque nós não podemos sair do contexto da carta, né? Então, acho que por um aspecto pessoal, esses aconselhamentos é muito importante, porque quando você pega assim, a carta do eremita, né? Você vê lá ele com um cajadinho na mão, vê com uma lanterna à sua frente, quer dizer, identificando que ele está buscando um caminho muito devagarzinho, muito assim, para não ter problemas, observar os obstáculos. E o que acontece? Às vezes, quando nós estamos assim muito cautelosos, gera ansiedade, né? Sim. Ai, meu Deus, aí, quando é que isso se resolve? Ou quando é que eu vou chegar aos finalmente de uma É. situação? Até porque é uma carta que fala de tempo também, né? Fala que as coisas não vão acontecer com muita rapidez, né? Vai ter uma lentidão no processo, Pois né? é, e aí o que acontece? É uma energia do ano mesmo. Às vezes eu queria resolver uma coisa urgente. Talvez o ano não permita essa urgência, talvez seja mais calmo, mais devagar, haja mais burocracia ou haja mais obstáculos Dentro do que se do que trata, se né? trata. Pode ter, vamos supor, muitas datas postergadas. Ah, queria casar tal dia, vai lá, não encontra a Não data, encontra que data, vai data. ter que rever o teu agendamento. Exatamente. Ah, eu queria tirar férias em janeiro, fevereiro, não vai ser possível, só em fevereiro, só em março, abril. Quer dizer, pode ser que haja esses obstáculos, né, pessoais durante Sim. o ano, porque é um ano realmente em que não há muitas facilidades, tipo, o que eu quero, vou lá e rapidamente acontece. E sim um aspecto de as coisas serem realmente muito mais difíceis, nessa questão de cunho pessoal, né, da Uhum. pessoa atingir seu objetivo. Assim, o que você acha do eremita, vamos supor, se estivesse falando de uma consulta, né? E saísse, de repente, ele como futuro ou como possibilidade de desenvolvimento daquela situação que a pessoa perguntou. Como é que a gente poderia falar? Na verdade, eu acho que sempre ermita que aparece dentro de um jogo, uma representação de um assunto, sempre pede para você ter um certo cuidado, ter um olhar um pouco mais parcimonioso perante aquela situação. Não dá para ter uma conclusão muito rápida sobre as coisas. Eu até falo que às vezes o eremita é para você olhar de volta, né? Porque tem muito essa questão. Eu sempre falo que todos os res são questões de eremita. Você rever, você refletir, você Uhum, ir e voltar um pouquinho até para você poder seguir adiante. Então, às vezes, tem um pouco dessa questão, né? Dependendo da pergunta, nada vai ser concluído com rapidez, mas a conclusão virá, porque ele é lento, mas ele não é parado, sim, né? exato. Então as coisas vão vir e principalmente se você der uma olhada, ver se você realmente fez as coisas certas para atingir o objetivo que você deseja. Então, por isso que eu falo que às vezes tem que dar uma olhadinha, ver se você fez, sei lá, se for uma questão muito prática, ver se você entregou todos os papéis, se tem que rever alguma coisa,
se tem que conversar com alguém de novo, né? Então sempre tem um pouco dessa questão de você dar uma olhadinha e poder dar continuidade. E também sempre esse exercício, né? Da paciência, e aí você realmente vai ter que ter a paciência absolutamente para Você tudo que é o exercício, Você né? está falando de um ponto que eu acho fundamental quando sai realmente o eremita, é a gente entender que ali sai o eremita dizendo que a situação vai devagar, mas acontece que ele já está dizendo que o consulente ou a pessoa está ansiosa. Então, Aflita. aflita, né? Porque é uma questão do tempo. O eremita é tempo, e não é o tempo que a pessoa quer, é o tempo do tempo, que as coisas podem se processam burocraticamente, ou no tempo da outra pessoa, que você Sim, depende dela de alguma questão. Então, nós desejamos de um modo, mas o contato com outra pessoa ou com a situação é um outro tempo. Então, ele gera muito essa questão da ansiedade, por isso que se pede paciência, né? Como você colocou. é o exercício zen, né? É, e tem que ser zen. Então já Zen. sabe, gente, que esse ano tem que se aprender a ser zen, hein? É o Porque as coisas exercício zen. realmente podem aparecer muitos obstáculos. Mas olha só, a gente fala em obstáculo, em problema, e a pessoa já começa a se desesperar, né? Ou seja, tudo é transponível com o eremita. Sim, Tudo, tudo, tudo é tudo avança. transponível, tudo Tudo. Então, avança. tem problema? Vai se resolver. Tem dificuldade? Vai E solucionar. tem gente que olha o eremita como uma carta negativa. Ela não é Não, uma carta nunca negativa. foi. Ela é uma carta que realmente você tem que respeitar o tempo das coisas. Mas ela não é negativa, muito pelo contrário, é uma carta que fala assim: tudo se soluciona com o Exato. tempo, E eu, né? eu acho que ela E sai com, exata. com esse tipo de atitude também, né? Eu acho que ela sai exatamente por isso. A pessoa quer agora, e o oráculo de Sintra fala assim: olha, o que você quer é possível, você vai conseguir, mas não é agora. Calma. Eu acho que vem mais para dar um conselho tipo: calma, que você vai conseguir o que você quer, mas não agora, do que dizer simplesmente já consegue. Ou seja, está dizendo que consegue, mas não é agora. Sim. Então, ou seja, seria assim mais um aconselhamento profundo, né? E o eremita, o número 9 é o final de um ciclo, Ele se né? encerra nele mesmo, né? Exato. Então, começamos lá no mago. Se a gente pegar as estruturas do tarô, né? Eu sempre falo de estrutura, de Isso é simbologia. importante. Vai lá do mago ao eremita, você vê que vai do jovem ao Ah, idoso. sim. E vai envelhecendo. Se você pegar ali a sequência de cartas, vai amadurecendo o rosto das pessoas até chegar no eremita. Então, é como se fosse o final de um ciclo, ou seja, aquilo que eu lutei, eu estou conquistando. E muitas pessoas me perguntam por que eu falo que é o caminho do prazer, de 7 a 11, e as pessoas perguntam por que o eremita está no caminho do prazer? Que prazer tem o eremita? A questão é a seguinte: para você manter o seu prazer, você tem que ter responsabilidade, e você tem que aguardar o tempo, você tem que como se fosse, amadurecer dentro daquela situação. Então, é a manutenção do prazer, o eremita. Ele não é o prazer em si, aquela coisa da felicidade, de sorriso, não. Ele é a manutenção daquilo que você lutou. Lutou pelo casamento? Ele é a manutenção do casamento. Lutou pelo trabalho? Ele é a manutenção do trabalho. É aquele dia a dia, né? A rotina. E uma coisa interessante que ele fala dessa questão também da persistência, porque ele tem esse caminhar, né? Ele vai Exato. caminhando, então ele vai seguindo, né, as coisas como tem que ser, e nada muda muito, né? Então é o que você falou, é a questão meio que perene, né? As coisas Exato. se mantêm desta forma. Então pode ser até uma carta que fala da tranquilidade, né? Sim. Fala, tudo vai ter seu tempo dentro também de uma tranquilidade, dentro do seu amadurecimento pessoal. Então, assim, eu acho que o eremita também é aquela situação, você vê o que você trilhou até então, né? Por isso que a lanterna, né, tem aquela questão de você iluminar o passado. Então, você verifica também o que você fez, e isso pode te trazer uma tranquilidade, inclusive uma paz de espírito, Sim, sim. né? E como nós estamos falando assim, da parte principalmente do oráculo, quando sai o eremita numa questão futura, a gente tem que entender que ele não tem perdas. Ele pode ter as dificuldades de se obter Sim, naquele sim. momento, mas não há perdas. É um ano em que as pessoas, se quiserem modificar alguma coisa, também pode ser difícil. E aí nós vamos falar do ano em Aí a si. gente fala mais da manutenção das coisas, né? Exato. Então, eu queria esse ano mudar de casa. Olha, pode ser difícil encontrar a casa que se deseja, o modo como que vai ser a mudança, ou no tempo, preciso mudar em maio, pode ser que mude depois. Eu não estou conseguindo encontrar aquilo que eu realmente necessito. Então, uma Uhum. das questões do eremita, às vezes, é que ele vai postergar o tempo. Então, às vezes pode ser que o ano seja mais difícil de realizar o que se deseja.
mas com certeza ele também mantém o que se tem já, né? Ele Exato, ele tem essa não manutenção, se não se perde perde nada, não se nada, perde nada. Ah, né? eu queria estar, não aguento mais, eu queria romper, eu queria me separar. Olha, é um ano que talvez exija uma reflexão para chegar à separação, sei lá, o divórcio, ou alguma. Ah, tá solteiro, quer casar. Então, é um ano para se avaliar bastante. Não é A rápido. própria carta do eremita, ele pede essa questão da reflexão, né? Sim, Porque ele, a partir da reflexão é que você vai buscar a sabedoria, e que a partir da sabedoria é que você amadurece também, né? Então, a partir de um assunto que você queira, você talvez tenha que refletir, entender melhor sobre aquela questão, amadurecer se é aquilo que você quer, sim. aí você dá esse passo realmente para a mudança, para o seu desejo, né? E como ele é o final, ele representa o final de um ciclo, não quer dizer que a pessoa termine as situações. Não, é ali que a pessoa amadurece para chegar a um contexto, para ir o ano seguinte, que aí já tem o ano da roda da fortuna, já é um Fazer os outro processo, movimentos, fazer os movimentos. Então é um fazer ano os movimentos. realmente de que nós temos que colocar em prática ou iniciar aquilo que nós desejamos há muito tempo. É um ano realmente para se posicionar, para que esse movimento de mudança que a pessoa deseja seja mais adiante. Ou é um ano que também ela pode fazer uma estabilização profunda. Ah, esse ano eu quero me estabilizar profissionalmente. Então, se ela já vem investindo profissionalmente, é um ano de De estabilização. estabilização. De realmente de colher ou plantar Pé exatamente o no que chão. deseja, pé no chão. Se ela já vem de algum tempo já, de repente, sei lá, desenvolvendo um namoro para um casamento, esse ano é para marcar o casamento. Então, é um ano sim para finalizar alguns processos, Uhum. mas não que seja o ano da colheita, e sim é um ano de finalizar ou um ano de projetar alguns pontos. Aí É. eu fiz um levantamento Ah, até sobre essa a gente estava questão vendo, achei é, interessante isso que você uma fez. questão sobre o ano de 2000, de 2025. Eu costumo, às vezes, quando eu faço previsões, fazer uma avaliação do que aconteceu nos outros anos de número 9. E eu achei interessante, eu nunca tinha reparado nisso, que há ciclos de números 9 que nem sempre aparecem. Então, por exemplo, de 1899 a 1988 não teve ano 9 algum. Foram aí praticamente 80 anos, quase 90 anos, sem ano Olha, 9, né? Agora, a partir de 1989, nós tivemos vários anos. Tivemos em 1998, 2007, 2016 e agora 2025. E só vai se repetir agora em 2034, 2043 e 2052. Então, são ciclos muito uhum. grandes. Aí eu costumo fazer um levantamento também histórico, e aí para falar uma questão de geopolítico. Nós estamos falando do eremita sobre essa questão da sabedoria, né, dessa simbologia. E a gente não pode esquecer que o eremita representa muito essa questão do instrutor, do professor, Do instrutor, do pesquisador, exato, do pesquisador, do do cientista, cientista, né? né? Podemos falar até da pessoa, sei lá, do médico, Sim. sei lá, daquelas pessoas que realmente vai buscar realmente a fundo. Até porque tem uma postura, às vezes, até de reclusão, né? Você tem que ter a paciência, a tranquilidade, até a questão do isolamento, né? A gente estava até brincando, né? Ali, quando você estava lendo, eu falei, você vai ser aquele cara que vai ficar com a lâmina, né? Não sei quantas horas ali para achar alguma coisa que vai mexer ou que não é aquela e depois põe outra. Então, tem que ter toda uma postura, realmente, às Exato. vezes até para ter esse tipo de experiência ou de profissão, né? Exato. Então as pessoas falam muito da sabedoria, mas se esquece que o eremita é um cientista. É um Ele é um cientista. pesquisador. É a Sim, pessoa que estuda a fundo tudo. Porque ele busca exatamente o conhecimento. Essa lanterninha que está na frente dos olhinhos dele ali, e o cajado representa é, isso. A busca do conhecimento. Quer dizer, o que eu quero conhecer, o que eu quero saber em profundidade. Então o que acontece? Por ele ter essa visão da vida, ele é espiritualista, ele é o sim, 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 sim. sábio, né? Sim, Então, ele é o cientista. Então, em função disso, dessas características, todo ano 9 mundialmente mexe nesse ponto. E
aí eu fiz o levantamento e realmente apareceu pontos muito precisos relacionados ao eremita a esse contexto. Diplomata, cientista, espiritualista, porque o eremita também é um diplomata. Ele argumenta, ele conversa, ele dialoga, ele fala, vamos ter paciência, vamos sentar aqui e trocar Fala ideia. pouco, mas quando fala, fala com Exato, você propriedade, acabou de né? falar sobre, né, essa questão do diplomacia, Isso. né, sobre o eremita, e exatamente isso. Aí eu fiz aqui uma coisa interessante. Vou falar assim, 1899, nós tivemos uma grande descoberta, a descoberta do elétron. A partir dessa descoberta, houve uma revolução na física, uma Sim, revolução em toda a tecnologia. Nós temos a energia nuclear e uma série de outras energias que foram a a partir partir dessa dessa descoberta. descoberta, Quer né? dizer, revolução. Depois, em 1989, nós tivemos a invenção da internet. Nossa, Olha só, né? A invenção da World Wide Web, né? Então, olha só como as coisas são revolucionárias. Mas não que aquele foi, mas assim, não foi foi aquele ano, né? anunciado, foi anunciado Porque já veio a partir de anos anteriores, é anteriores. isso que a gente está falando. Ela fecha um ciclo no sentido assim, já existia uma pesquisa, já existia um desenvolvimento das coisas, eu acho que inclusive vindo da justiça tem muito isso, né? Sim, E aí, neste ano, ele pôde e anunciar que anuncia exatamente o que teve. é. Também tecnologia. Em 1998, a fundação do Google. Quer Nossa, dizer, você vê como o Google revolucionou a não, internet. Quer dizer, totalmente. em 1989 teve a invenção da internet, a World Wide, E o e Google, depois, no outro ciclo seguinte, o Google, que revolucionou. Tivemos nesse período, até 1998, várias fundações, sim, pesquisas e sim, tudo mais, e o sim. Google realmente acabou dominando o mercado. Aí o que aconteceu? Em 2007, no próximo ciclo, o lançamento do iPhone. Olha, Olha só que interessante, porque ele veio revolucionar a parte da tecnologia de sim, celulares. sim. Totalmente. Foi o que revolucionou a Não, parte de aí vídeo, transmissão, totalmente, áudio. totalmente. Então, Outra vida. é outra vida. Então, observe. E em 2016, aí nós tivemos uma descoberta da detecção das ondas gravitacionais. Isso é muito importante. Eu sei que é a questão do mundo da física, como o elétron tivemos em 1899. Essas ondas gravitacionais veio fazer a confirmação de algumas teorias de Albert Einstein, que estava ainda, ele vislumbrou, fez uma teoria, mas Certo, não estava certo, certo. comprovada. Foi comprovada em Inclusive, 2016. inclusive essas ondas confirmou o buraco negro, né? Exatamente. Que veio a ter essa E, confirmação e, do a, que o Einstein e a falava. física quântica se Sim, desenvolveu sim, e a sim. coisa se aprimorou. Então, observe como nós temos essa questão da tecnologia muito precisa nos anos 90, que é o eremita, é o É, cientista. é Ele vai aquele divulgar o seu que trabalho. já veio trazendo toda essa sabedoria, essa pesquisa, e ele traz, né, desenvolve e anuncia e propaga no ano 9, né? E como ele é o político e como ele tem a diplomacia, também teve uns pontos interessantes. Em 1899, teve o início de uma guerra na África do Sul, que ela foi significativa para a política colonial. E a partir daí, depois de muitos anos, surgiu o O apartheid apartheid. e eles conseguiram, depois de muitos anos, Sim. se desvincularem da Inglaterra. Então, o que acontece? Da Mas a semente independência, foi na ali. verdade, Exato, né? mas a semente foi ali, né, desse aspecto. Em 1989, tivemos a queda do Muro de Berlim. Sim, Olha só que interessante. maravilhoso, né? Também rompendo com uma questão de questões políticas, Políticas comunismo e tudo mais. importantíssimas, Em importantíssima data. 1998, nós tivemos o Acordo de Belfast, que tinha muitos guerrilheiros ali na Irlanda do Norte, havia Uhum, uma uhum. guerra ali muito Sim, grande também, por muitos anos entre católicos e protestantes. Então houve um acordo e nunca mais viveram em paz até hoje. E também em 2007 tivemos a crise financeira global, que precisou, todo mundo quase faliu, mas precisou de um verdade. acordo internacional, e aí entramos nos acordos e na diplomacia para que o mundo se mantivesse vamos dizer assim, Estável, né? estável. E em 2016 foi o referendo de Brexit, onde o Reino Unido saiu da União Europeia e rompeu também com muitas questões políticas e econômicas que afetou o mundo. Sim. Então, observe que nós temos diversos pontos
tanto na parte tecnológica quanto na parte política, referindo assim à diplomacia, à abertura de novos elementos. E para finalizar, a questão da religião, da espiritualidade, que o Eremitas Sim, também também fala muito. fala. É até porque ele fala muito da questão do autoconhecimento também, né? Exato. E aí, em 1899, houve o crescimento do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Ali é que Olha, iniciou todo esse movimento que hoje nós temos com o grupo evangélico, se iniciou nesse momento lá nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. E em 1989, com a queda do Muro de Berlim, teve uma liberdade religiosa que não existia ali, Sim, referente ao comunismo. Mas isso afetou a Rússia e a China, que também abriram suas portas nas questões também para religiosas, outras para outras religiões. religiões. Então, observe como o movimento se desdobra, né? Em 1998, o João Paulo II fez uma encíclica de Fides et Ratio, que é fé e razão, onde ele mistura e tenta colocar ciência, filosofia e religião, mudando muito dos Alguns conceitos conceitos, né? dentro da Que eram igreja. tão duras também, né? Aquelas coisas dos dogmas e tudo mais, né? Em 2007, de novo, começam as igrejas emergentes, saindo dos neopentecostais, mais igrejas ainda, e um movimento muito mais forte nos Estados Unidos. E aí começa um pouco da extrema-direita e uma série de outras coisas Sim, que que eles a também religião acabavam, acaba trazendo. E mistura, né? finalizando com 2016, novamente o Papa Francisco, ele faz uma apostólica, uma exortação chamada Amoris Laetitia, Alegria do Amor, onde ele começa a mexer em alguns dogmas da igreja, que é sobre a comunhão dos divorciados e dos Sim, recasados, que é proibido que era fazer proibido o até então. casamento. É, Então, observe como há uma mudança começa a abrir, né? significativa em vários momentos do ano 9 que envolve a política, a religião, envolve a tecnologia. Para mim, a tecnologia foi o que foi mais forte para mim nesse movimento. Eu acho que até fechando alguns ciclos de estudos anteriores, né? Então, aquilo que realmente foi sendo pesquisado, foi sendo desenvolvido, e aí culmina no ano 9, né? Eu sei, a nossa querida Luísa, ela é enfermeira aposentada, viveu muito Sou tempo dentro enfermeira, mais de 30 anos mais de dentro 30 anos dentro do do hospital. hospital. É, dentro desse contexto, tivemos uma pandemia alguns anos atrás, enfim, houve muitas mudanças. O que você acha que poderia surgir no ano 9, dentro desse contexto, talvez, de descobertas? As pesquisas estão muito grandes, né? Então, não só as pesquisas de medicamentos, mas tecnologicamente falando, a medicina está cada vez mais assim nos surpreendendo. Então, eu acho que também a tecnologia dentro da medicina vai ser cada vez maior. Então, por exemplo, hoje a gente já tem PET scans que conseguem praticamente dar um diagnóstico de um câncer. Você tem alguns marcadores que são exames também que foram desenvolvidos com o tempo. Nós temos já alguns medicamentos. Eu acho que talvez a gente tenha algumas situações, principalmente nesse ano, não só de outras tecnologias que podem ser desenvolvidas, mas também de alguns medicamentos. Eu não vou falar que é cura, que vai ter a cura do câncer ou cura disso, mas desenvolvendo cada vez mais medicamentos para tentar chegar a isso. E provavelmente a gente vai ter agora a vacina da AIDS, que provavelmente deva já estar sendo colocada para uso, né? Porque até então estava em pesquisa, né? Que já Interessante. existe essa Pode ser a possibilidade de surgirem vacinas importantes, serem sim, anunciadas vacinas para anunciadas uso humano e humano. É, direto. porque na verdade já estava na pesquisa e já foi comprovado a eficácia e tudo mais, mas ainda não está para uso, Sim, sim, né? certo. Então eu acho que a gente vai ter um desenvolvimento bastante grande, como a gente está tendo agora um desenvolvimento grande de medicamentos para diabéticos, que inclusive foram descobertos para obesidade, Sim, né? Está sendo usado muito mais para obesidade do que até para pacientes diabéticos. Mas todo esse desenvolvimento são desenvolvimentos de pesquisas que já vêm há muito tempo, né? sim, claro, claro. Esse Monjaro, que está agora só sendo eh, vendido nos Estados Unidos, que provavelmente o ano que vem deva chegar aqui no Brasil, é um medicamento que hoje já está comprovado que a pessoa consegue perder peso, quase 40% do seu peso.
Tá. Então você imagina que é muita coisa. Uma pessoa realmente com uma obesidade, ela consegue diminuir sem uma questão de uma cirurgia, sem qualquer procedimento invasivo, né? Então Uhum. você veja como é que está sendo desenvolvido. Eu acho que esse desenvolvimento, talvez agora, não só esse medicamento chegando no Brasil, porque eles falaram que vai ser, se eles tirarem somente dos Estados Unidos, o uso vai ser tão grande que eles estão montando uma outra fábrica para Sim. poder realmente dar vazão ao consumo. Então, eles estão somente nos Estados Unidos, mas a gente vai ter medicamentos para doenças crônicas que já vão chegar. Eu acredito que os quimioterápicos, enfim, vai ter um desenvolvimento bastante grande. E eu acho que algumas vacinas bastante interessantes que vão começar a fazer uso, porque elas já existem, já foram feitas pesquisas e agora a gente deve estar começando Anuncia a fazer, oficialmente e já coloca a oficialmente público para para ser fazer uso, vendido ou uso nos o hospitais, uso. porque eu sei que tem, primeiramente, uma parte de pesquisa. Porque a pandemia, ela realmente revolucionou muito as áreas de pesquisas, sobre a área de genética, e, inclusive no uso de vacinas, e acredito que esse ano seja, isso é a opinião minha mesmo, devido a esse movimento do Arcano Nova Eremita, de ser anunciado, né, uma vacina Provavelmente, importante, uma pesquisa para uso, já para para uso, já uso, para uso. já Porque para o que eu uso percebi nos anos novos é isso, é que é anunciado o uso de uma daquilo que questão já veio. tecnológica. Porque se a gente for pensar em pesquisa, a pesquisa ela determina um tempo bastante longo, Sim. né? Para poder realmente se anunciar. Então, é uma coisa meio do eremita mesmo. As coisas vai devagar, mas vai desenvolvendo, né? Sim, sim, sim. Então, é importante a gente colocar para as pessoas, como você mesmo disse, que assim, não é nada que vai ter uma questão de rompimento, de perdas. Não, você tem que ter a paciência porque aquilo vai sendo Sim, desenvolvido, sim. né? Então, eu acho que em todas as áreas vai ter isso. E você tem que ter a paciência, porque não adianta, né? Eu acho que a única vacina realmente que foi a toque de caixa, mas teve um investimento muito grande financeiro, foi do Covid, porque Sim. senão ia exterminar o mundo, né? Sim, não, aquilo, inclusive aquilo Mas mesmo assim, teve muito bom. pessoas que tomaram a vacina e que tiveram situações, efeitos colaterais da vacina, como AVC, como, enfim, situações Sim, cardiovasculares, que já né, tinha alguma neurológicas, já teve alguma, comorbidade. né? Já havia É, um pré. porque também não teve tempo de fazer toda a pesquisa, Exato. todos os passos, né? Mas que realmente foi importante. Enfim, você teve uma morte tristemente, de algumas pessoas, mas você não teve o triplo, o Ah, dobro. metade, né? É, é. Da, Metade, da- como é. houve naquela da gripe espanhola, né, Sim, de sim, 1917, sim, sim. que realmente dizimou muitas pessoas, porque não Isso. havia vacina. É. Não havia tempo nem É. para consumá-la. Então, assim, essa questão da paciência, da pesquisa, eu acho que é bem essa postura, talvez, até pessoal, que nós temos que ter para a vida, né? No sentido assim, continue fazendo, mantenha a sua rotina, faça as coisas acontecerem, porque, assim, isso você pode ter um ganho lá na frente, né? O Eremita fala isso, né? E Sim, a partir disso também vai amadurecendo, vai entendendo o que que é que você quer para sua vida, o que que é que você quer para a sua história, né? Porque você já ganhou a disciplina sim, na este ano. justiça, né? Você já ganhou uma disciplina esse ano. E até eu estava comentando com você que o ano da justiça, né, aqui no Brasil especificamente, né, especialmente, e falando sobre essa carta, Sim, que também fala das questões burocráticas e também da questão até da própria área, né, de direito e tudo mais, nós tivemos assim um destaque muito grande do Supremo Tribunal Federal, sim, né? Esse ano que passou, 2024, né? Eu estava até comentando com você, eu nunca na minha vida pensei em saber nomes de quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente sabe, todos eles. sim. Praticamente você pega os 11 e consegue nomear todos eles. Quer dizer, teve um destaque, teve uma notoriedade e teve uma participação bastante grande, inclusive dentro das decisões políticas do Nos nosso países, sim. país, Mas, né? inclusive, assim, a maioria dos líderes mundiais tivemos notícias. E isso é interessante, É, porque esse ano 8 Justiça, como eu falei, a pessoa vai buscar implementar a sua cultura, implementar o que é de direito do seu próprio país,
as guerras em si também motivaram a gente a conhecer muitos líderes, a conhecer um pouco da história daquele outro país, aquilo que movimentou, de repente, Israel, Rússia, Sim, China e sim, tudo mais. sim. Então, e aí entra o eremita que, como os outros anos houve acordos de paz, eu arrisco dizer que talvez haja um acordo de paz esse ano com a Ucrânia. Arrisco, devido a esse Provavelmente sim. movimento Não sei da. se, não sei se lá em Israel, né, com os palestinos, eu não sei como vai ficar, porque talvez seja mais difícil, mas talvez essa condição dessa diplomacia que já foi colocado nesse ano, talvez tenha um resultado, Talvez, né? até na Até, própria, até a o próprio Ucrânia, com Israel também, certeza. até Israel também, porque eu acho que de algum modo vai entrar em algum acordo, porque todos os anos, número 9 é uma tendência aqui do número 9, né? Eu não estou fazendo a previsão, não, mas é De uma se tendência. fechar o ciclo daquilo que já vem Exato, antes, porque né? todos os anos 9 sempre teve uma questão de acordos de que já vinha de conflitos de muitos anos. Então, se a gente pega aqui o Muro de Esse que ia Berlim, falar do Muro exatamente, de o Muro de Berlim, né? Berlim, o Acordo de Belfast, É, o é, Referendo de Brecht, é, de Brecht. Então, teve vários movimentos assim. E outros até de séculos anteriores, que eu não ia trazer a baila aqui, lógico, porque seria lógico. muita história para uma podcast só. Então, ou seja, eu acredito que haja um acordo, haja uma trégua, haja um momento de paz ou um referendo de algum E modo. até uma trégua um pouco mais longa, né? Exato. Porque outro dia teve uma Não, trégua que não. não, 2 dias depois eles mandaram outro míssil. Não, você Então, quer a naquilo, trégua da temperança, é é, trégua é. mesmo, a longo prazo, vamos Então, acho devagar. que aqui, eu acho que talvez a gente possa até ter algumas coisas realmente de novidade, inclusive Dessa dessa paz. paz. Porque o ano eremita também é um ano de paz. É A um gente ano. busca a paz. É, eu sempre falo que o eremita ele busca a tranquilidade, a paz e a consciência tranquila, né? Isso. Ele sempre busca isso. Então é isso, né? Eu acho. Eremita para É limite todos. para todos. Eu acho que é um ano bastante. Eu considero um ano bastante positivo. É importante a gente entender que temos o nosso planejamento, que as coisas podem ir mais devagar e sempre, como é o lema do Eremita. Devagar e sempre. O mundo por si vai encontrar alguns acordos. Políticos, religiosos, com certeza. Vai ser anunciado, com certeza, alguma grande revolução tecnológica, tanto na parte de medicina quanto na parte, sei lá, de física. Eu acho que é um ano que ele pontua muito isso, né? E o Eremita é o seguinte, é um ano que a gente tem que viver a nossa vida, sabe? Refletir, meditar, e se interiorizar mesmo, buscar o seu caminho espiritual, estudar tarô, tá, gente? Buscar o O autoconhecimento, né? O autoconhecimento. autoconhecimento, porque a gente fala tanto em autoconhecimento e cada vez mais a gente tem que entender que se a gente se conhece, se a gente percebe quais são as nossas Sim, atitudes, a gente consegue realmente ter um pouco mais de controle sobre si e entender como é que você vai participar do mundo de uma forma melhor, sim. mais adequada e vamos dizer, mais satisfatória, né? Sim. Para si e para os outros. Então, que seja um ano de luz e paz para todos Luz e nós, paz, muito amor gente. envolvido. Ó, Ó, felicidades para todos. Feliz Natal, bom ano novo. Eu e Ney aqui juntos e e o ano que vem, novo E Tarocast, novo né? Tarocast, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2025 e os outros anos vindouros sejam de muito amor, paz, prosperidade, saúde. Beijos para Beijos, todos. Tchau, tchim. Até tchau. o ano que vem com Tchau. novidades, hein? Um Felicidade. Tchau, beijo, tchau. tchau.